Outra coisa também, os vendedores me relatam, olha, o cliente me ligou e disse que o meu preço está 10% acima, 15% acima, 20% acima. Eu falo, nossa, que estranho, né? Sempre um número redondo, ninguém fala 7,2, 8,6, 5,67. Então isso é o que ele quer de desconto e ele diz para você que tinha um preço menor, porque ele não quer dizer para você, olha, eu não tenho budget para isso, eu preciso comprar por um preço menor, eu preciso justificar aqui um desconto, né? Porque eu sou medido por saving, né? O comprador muitas vezes tem isso. Então, essa questão do preço tem verdades, mas tem muita mentira. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e vou trazer para você mais um convidado super especial. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador, que apoia esse nosso projeto, uma empresa de aparelhos auditivos, com centenas de locais de atendimento em todo o Brasil. Você vai encontrar sempre os melhores fonoaudiólogos com a melhor tecnologia para reabilitar a sua audição. Então, se você precisa aumentar o volume da televisão, tem dificuldade em entender o que as pessoas falam, faça uma avaliação com o Espaço da Audição no site www.espaçodaudição.com.br. Eles têm aparelhos fantásticos, um ótimo atendimento e o melhor, um preço super bacana, um preço super especial, principalmente para você que é ouvinte do nosso programa, tem desconto para você, então corre lá. E também quero agradecer a agência de comunicação Brunti Ciative. Então, se você tem uma pequena empresa, média ou grande empresa e precisa fazer marketing para sua empresa, procure a agência Brunti Ciative. A Vanessa com toda a sua equipe são fantásticos, eu assino embaixo e eu tenho certeza que a sua empresa vai decolar. Também já te convido a se inscrever no nosso canal, dá o seu like, comenta, compartilha esse conteúdo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pelo conteúdo. Para quem está no LinkedIn, com certeza já deve acompanhar os artigos que ele posta lá, que são muito legais. Já era seu fã antes e é um prazer imenso ter você aqui hoje conosco. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Vamos lá, você tem um currículo imenso, então eu anotei aqui algumas coisas, né? Você é consultor, escritor, palestrante, mentor, conselheiro, coordenador e coautor de vários best-sellers como Soft Skills, Balance Skills e o livro Vivi, Vendi e Venci, além de outras novidades que vêm por aí também, né? Conselheiro de varejo na Associação Comercial de São Paulo e fundador do Instituto Crescitar. E o que é mais interessante é que você tem 40 anos de experiência em gestão nas empresas como Siemens, Alcatel e diversas outras empresas. E aí eu quero começar a seguinte pergunta. Estava vendo aqui, a sua formação é contador e economista e depois você foi para a área de marketing e vendas, fazendo MBA, especializações, tudo. Como é que foi essa trajetória? Bom, eu comecei a trabalhar lá no início dos anos 80, né? E lá nos anos 80, você não tinha todos os recursos que estão disponíveis hoje, né? Para autoconhecimento, teste de aptidão. Então, meu primeiro emprego foi eu era office boy num escritório de contabilidade. Então, fui fazer o técnico de contabilidade naquela época ali no meio de 85, mais ou menos, no meio dos anos 80, um técnico também assinava balanço e tudo mais, e eu fiz contabilidade como colégio técnico. Depois eu fui trabalhar em bancos, né, e fui fazer economia, que eu acreditava que esse era o caminho natural para mim, né? Eu achava que eu tinha aptidão para isso, mas eu conto até no livro, né? No Vivi, Vendi, Venci. Eu estava um dia lá no cofre de um banco, né? Envelopando dinheiro, né? Hoje a, a garotada acha que a coisa acontece pelo Pix, né? Naquela época, você colocava o dinheiro no envelope, entregava para o colaborador, o funcionário da empresa. Alguns levavam para casa, outros iam no outro
na outra boqueta lá do banco, lá no outro balcão, e depositava. E eu vi que qualquer pessoa naquela empresa, naquela metalúrgica, era uma empresa do grupo Sangoban, ganhava muito mais do que eu. Falei, pô, eu quero trabalhar nessa empresa. Então eu fiz o possível para ir trabalhar no posto de serviço e depois de um tempo eu consegui ir lá, eu fiz amizade com todo mundo e aí surgiu uma vaga em vendas. O Monteiro, que é um grande amigo meu, falou: pô, cara, você é um cara desinibido, Articulado. articulado, você gosta de contar história, você vai se dar bem pra caramba em vendas. Eu falei: olha, eu tô fazendo tudo isso aqui porque eu quero trabalhar na empresa. Eu tô sendo simpático, resolvendo tudo, porque eu quero trabalhar na empresa. E aí ele me convenceu que eu tinha algum tipo de aptidão para vendas. E foi aí que eu entrei na carreira de vendas, e aí que eu tive que depois buscar outras especializações, mas ser contador, ser economista me ajudou muito aí no planejamento, na parte financeira, que muitas vezes é até uma deficiência dos vendedores. É Então, verdade. eu entrei em vendas, eu não queria, mas quando eu fui, eu gostei e não saí mais. Te abre a visão, né? Porque não é vender por vender. Uma venda saudável, precificação, né? Isso ajuda em muitos aspectos. Você sabe que eu tive uma trajetória muito parecida com a sua. Só que eu fiz administração de empresas, só que sempre pensei em trabalhar na área financeira também. Comecei em banco, como office boy também. Trabalhei no Banco Crefsul, dentro do cofre. Então, aquilo que você estava falando lá, eu via aqueles carrinhos de dinheiro, aquele saco de moeda saindo todos os dias. É um absurdo isso, né? E hoje pensar que a gente está na era do Pix é. É outro, né? Open Finance, né? Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? Naquela época o dinheiro circulava efetivamente, né? Cheque. Outro dia eu vi um cara assinando um cheque. Falei, meu Deus, deixa eu tirar uma foto. Tem que colocar num quadro, né? É, Mas vamos lá. Primeiro quero te agradecer aqui os presentes que você trouxe, alguns dos seus livros. Com certeza eu vou ler. Um deles é o Vivi, Vendi e Venci. Em que ano que foi lançado esse livro? esse livro foi lançado ano passado. É um livro de coautoria, né? Com uma coordenação minha e do Luiz Salles, que é um amigo de 30 anos. E muitos autores aí, muita gente boa, com histórias fantásticas, né? Tem 28 histórias de vendas aí. Mas foi lançado em setembro do ano passado. Que legal. Esse aqui é mais novo. Não, esse é mais. Foi Foi anterior. anterior. Esse aí é de uma série de soft skills. Eu, eu participei de 3 livros. A série tem 5 livros. Foi idealizado pela Lucedile Antunes sobre soft skills. Eu escrevi no primeiro, depois eu coordenei o segundo junto com a Lucedile, e esse é o quinto, né? Teve no meio 2 livros para crianças, para adolescentes também, uma série muito legal, porque durante a pandemia, soft skills veio para a pauta do dia. E a gente Exato. começou a escrever esse livro antes, antes da pandemia. Então, foi um encontro assim fantástico. Todos os livros foram best-sellers, todos os livros tiveram um sucesso de crítica, de público muito legal, foram adotados em algumas escolas, universidades, como um livro de uso para os alunos, né? Então foi muito legal também, com muita gente boa, muita gente com muita experiência. Entrar para esse mercado literário, que também foi uma indicação, um convite, foi um presente de Deus para mim, assim, uma coisa que eu não estava procurando, lógico, né? Uma pessoa da minha idade, deu para ver que eu não tenho 20 anos só, sempre pensou, Tem né? Plantar uma. 32. Um pouquinho mais, né? Eu já falei dos anos 80, aí não dá mais para voltar atrás, né? É, mas plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro é algo que foi incutido, plantado na nossa cabeça, né? Eu tive 4 filhos, eu já tinha plantado algumas árvores, faltava o livro e agora tem mais 2 livros que estão vindo aí e acredito que vão vir mais depois. Isso também é uma coisa que acho que vicia a gente entrar para esse mercado, porque você acaba dá muita satisfação e o legal é você receber feedback das pessoas, porque isso Exatamente. impacta. Que nem esses livros soft skills, o melhor feedback que eu recebi de várias pessoas foi:
estou comprando livro para dar para os meus filhos. Né? Porque não se ensina isso, tinha que ensinar isso na escola, tinha que começar a colocar as ideias de comportamento, né, de como gerenciar o seu comportamento desde cedo. A gente teria uma sociedade melhor, teremos uma sociedade melhor no futuro se a gente olhar para isso. Principalmente esse é um tema muito atual, por isso que eu achei que ele era até mais recente, Não, porque ele foi lançado em 2023, ele já tem 2 anos que foi lançado. bacana. Também quero te presentear aqui com uma lembrancinha do nosso Puxa, programa, puxa, que legal. Eu acho que quando diz que a gente tem que abrir, né? Quando a gente ganha. Ah, muito bom. uma Vocês- pequena lembrança. Como você fala bastante nas palestras, Pô, tudo, cara, então, eu já operei 3 vezes de pedras nos rins, então eu preciso tomar água, muita água, tem que né? tomar 3 litros de água por dia, vai me Então vai ajudar ter que encher bastante. Muito bastante. obrigado, muito obrigado. Vamos lá, Marcelo. Afinal de contas, a gente tem muito papo interessante que eu tenho certeza que vai ser uma grande aula para quem está nos assistindo, com a sua longa experiência, com a sua longa trajetória e também pelo tipo de comunicação simplificada que você traz para esses profissionais. Então, eu tenho certeza que vai ser muito espetacular, né? E eu queria começar falando um pouquinho sobre algumas situações comuns que existem hoje no mundo das vendas, né? Que é como eu consigo mais clientes, como que eu consigo sair daquela dinâmica de preço, 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 que hoje está muito enraizada e consolidada, essa questão de preço, e não à toa hoje as grandes varejistas que nós temos no Brasil têm passado muito aperto, porque os custos estão cada vez mais altos, tem as guerras dos preços, a internet, que mudou um pouco a cultura das pessoas. Então, eu acho que é um problema mais ou menos comum de quem trabalha com vendas, né? Então, eu queria já de cara, de antemão, queria que você ajudasse esses profissionais a como sair desse looping, né? Puxa, bom, é um assunto que renderia, né, muito tempo, mas eu vou procurar simplificar bastante, né? E é que o preço é um componente importante da venda. Não dá para você comprar e vender nada sem ter o produto, o serviço, a solução, a condição de pagamento, o prazo de entrega e o preço. E o preço é uma desculpa universal que todo mundo aceita, né? Se você me oferece alguma coisa e eu não compro de você, se eu ligar de volta para você e falar, olha, eu não senti muita confiança no teu produto, eu não gostei de você, eu não gostei da forma que você me abordou, eu não fui com a sua cara. Ninguém dá esse feedback porque depois vai ter que explicar. É, Então, eu digo, não comprei de você por causa do preço. Então, o preço é uma desculpa muito usada, é uma desculpa que é muito aceita também, mas ela não é verdade sempre e absoluta, né? Tanto que eu ao observar, né, nesses quase 40 anos atuando com vendas, a, as questões, assim, porque a gente precisa primeiro refletir um pouco sobre o que é dito para nós pelo cliente, né? Então, o cliente liga para mim e fala assim: Marcel, seu preço é o dobro. Cara, meu preço é o dobro. Por que que ele me ligou? Em sã consciência, você daria um feedback para alguém que teu preço é o dobro? O que que perder tempo, né, com isso. não, ele teria comprado do outro. Pô, se o meu preço é o dobro e se você acredita que o outro produto é muito parecido com o meu, compra dele. Agora, por que que tá dando esse feedback? Porque tá querendo um desconto, tá querendo fechar comigo, só que deu uma bela exagerada. Outra coisa também, os vendedores me relatam, olha, o cliente me ligou e disse que o meu preço está 10% acima, 15% acima, 20% acima. Eu falo, nossa, que estranho, né? Sempre um número redondo. Ninguém fala 7,2, 8,6, 5,67. Então isso é o que ele quer de desconto e ele diz para você que tinha um preço menor, porque ele não quer dizer para você, olha, eu não tenho budget para isso, eu preciso comprar por um preço menor, eu preciso justificar aqui um desconto, né? Porque eu sou medido por saving, né? O comprador muitas vezes tem isso. Então,
essa questão do preço tem verdades, mas tem muita mentira, né? E não dá para virar para o cliente também e falar, não, isso é mentira, né? Eu não tenho base, né? Mas eu posso supor que é, e aí eu tenho que trabalhar para mostrar para o cliente que o meu produto tem valor. Quando eu consigo justificar valor, o preço se torna uma componente secundária, terciária, mas muitas vezes as pessoas falam assim, mas é uma commodity, né? Commodity, preço, só que você pode ter algum serviço agregado de entrega, de pós-venda. Tudo isso vai te ajudar a justificar um preço ou um valor maior do que aquele que você tem. Eu costumo usar um exemplo, eu, eu falo muito da Coca-Cola, mas podia ser uma garrafa d'água, podia ser qualquer coisa. Quanto custa uma latinha de Coca-Cola no supermercado? R$ 3, 2,70, alguma coisa assim. Quanto custa essa mesma latinha de Coca-Cola numa lanchonete? R$ 5, R$ 6. Alguém vai te servir, traz um copo, tem lá uma rodela de limão, tem gelo. Então, o preço já dobrou ou mais do que dobrou porque você colocou alguma coisa a mais, uma conveniência, né? Tem Wi-Fi lá na lanchonete, alguma coisa assim. Quanto custa uma latinha de Coca-Cola no show? Que só tem aquele lugar para comprar. Às vezes a Coca-Cola tá quente, porque acabou o gelo lá daquele lugar. Se cobra R$ 15 a Coca-Cola. E quanto custaria uma Coca-Cola no deserto? Você um dia inteiro morrendo de sede e você se depara com aquela Coca-Cola geladinha, descendo, assim, escorrendo a água dela, assim, você pagaria milhões por aquela Coca-Cola. Você não vai falar assim, não, eu vou esperar passar aqui o cara do Guaraná, porque eu vou Nada, né? cotar com o seu concorrente. Senso de urgência, né? Exato, conveniência, urgente. Aí eu pergunto para as pessoas, o seu produto, o seu serviço, a sua, a sua solução, que Coca-Cola que é? É a Coca-Cola do supermercado ou é a Coca-Cola do deserto? Ou é uma Coca-Cola? Qual que é? Porque na hora que a gente consegue estabelecer qual é o nível de serviço, de conveniência que eu estou oferecendo para o meu cliente, a partir daí eu posso fazer o preço. E eu tenho que trabalhar com preço justo, né? Eu não gosto desse negócio de, meu preço é caro, meu preço é barato. Meu preço não é caro nem barato, é justo. Eu tô te entregando alguma coisa. Talvez você possa comprar, talvez você não possa comprar. Eu também não posso oferecer um produto que aquele público não pode pagar ou aquele público não valoriza. Eu vou jogar a pérola aos porcos, né? Que nem Exato. se diz aí no ditado. Então, antes de oferecer, antes da gente falar do preço, a gente deveria ter feito um planejamento antes, né? A visão do Kotler para vendas, ele fala em 7 etapas. A abordagem do cliente é a quarta. Teve coisas que eu fiz antes, eu tive que mapear o mercado, eu tive que qualificar os clientes para depois oferecer. Então acho que o erro está em olhar só para o preço e sair abordando todo mundo sem um planejamento maior, né? Eu acho que tem um ponto que eu acredito muito. Eu concordo plenamente que eu acho que a maior parte da discussão de preço acaba sendo uma falsa objeção mesmo. Então, é tão nítido ver o nosso comportamento. Então, como você estava dando o exemplo da Coca-Cola, né? Você entra numa lanchonete, você nem se preocupa quanto que ela vai custar, você vai pedir. Depois, se ela custa 6, 7, 8, você vai pagar do mesmo jeito e você não vai reclamar. Agora, quando você vai no supermercado e tá dois e pouco, você às vezes deixa de comprar porque você acha que tá caro, né? Então, as percepções, elas são bem interessantes, né? Em como você criar esse tipo de percepção. E uma coisa que a gente tem visto é que a internet, os produtos que são comercializados na internet, você tem uma dificuldade imensa de agregar esse valor ou trazer uma percepção diferente, né? E muitas vezes aquele que tem a condição se compara a essa situação. Então, não sei se você viu o case das Casas Bahia, que era uma empresa que estava praticamente falida, aí, entrando em recuperação judicial e tudo, com um monte de escândalo. Aqui muito próximo, abriram um novo escritório com a nova sede, que vai ter a Meg Store, uma loja acho que de
sei lá, 3 mil ou 30 mil metros quadrados, não me lembro agora exatamente, mas uma das maiores lojas, mas que é tudo custeada basicamente dentro dos seus parceiros de negócio. Então a Samsung lá adotou um cantinho e vai prover as experiências para vender o negócio dele, né? A Electrolux, Brastemp, enfim, vai ter o Sim. cantinho para experimentar os itens dele, vai trazer lá chefes de cozinha para convidar as pessoas para uma aula, uma experiência gastronômica, mas tudo sendo feito com os equipamentos, né? Então, assim, tem alternativas para você, com criatividade, você consegue agregar valor, você consegue criar uma percepção diferente para que você saia um pouco dessa esfera de preço, né? Você vê que eu tenho minha atuação lá na associação comercial e lógico que os grandes varejos não precisam da ajuda da associação comercial, precisam, né? Porque é um apoio político e tudo mais, mas os varejos pequenos, os médios varejos, os micro varejos precisam muito porque não tem toda, né? Não dá para ligar lá na Electrolux e falar, olha, eu vou criar aqui um. Ele não tem nem espaço físico Exato. para criar isso. Mas durante a pandemia, o que que a gente percebeu? Eu percebi isso na associação comercial, mas percebi isso lá nas lojas do meu bairro. Eles não tinham nem o WhatsApp dos clientes. E aí eles tiveram que fechar, porque quem não era artigo de primeira necessidade, remédio, comida, teve que fechar. E na hora que ele fechou, as pessoas iam até a loja comprar e ele não tinha acumulado o WhatsApp dos clientes, que era uma medida muito simples que ele podia fazer sem nenhum tipo de custo e naquele momento ele podia falar, olha, eu continuo, né, tá fechado aqui, mas eu posso te entregar o produto, né, se você precisar, mas ele não tinha nem como se comunicar com aquela pessoa porque ele não tinha o contato, a pessoa também não ia até lá, e se fosse até lá estava fechado, não tinha o contato da pessoa. E muitos varejos, muitas lojas quebraram porque não tinham, mas eu não tinha essa preocupação. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar um pouco mais amplo. Tomara, né, que não tenhamos outra pandemia, mas o mínimo, não precisava ter um software robusto, um software de última geração que custa milhões de dólares para fazer isso, era só ter o WhatsApp do cliente. Eu fui outro dia num restaurante e o sujeito tinha lá duas urnas para você colocar a sua avaliação do restaurante. Então, se você pedir para uma pessoa, faça avaliação do restaurante, depois eu faço, a troco do quê, né? Não vou ganhar nada. Exato. E ele colocou lá no caixa onde a pessoa passava duas urnas. Uma estava escrita assim, Rolling Stones, e a outra estava escrito Beatles. E a pessoa, quando ela fazia a, a avaliação, ela depositava numa das urnas, como se fosse uma eleição para ver se as pessoas gostam mais dos Beatles e dos Rolling Stones. E o sujeito lá ele colocava o ranking. No mês passado os Beatles ganharam. Aí o sujeito falou assim: tá vendo os Beatles? Tá... assim, é uma coisa muito simples, talvez até entre aspas boba, mas gerava algum tipo de competição. O ser humano é altamente competitivo, né? Muito. Se você gerar competição e ali E a aquilo, curiosidade também, né? O exato, que, saber que vai acontecer com quem é que vai aquilo, ganhar. né? Então, você vê que são coisas, né? Isso é uma criatividade, inovação não é só alta tecnologia. Você pode inovar As com coisas mais as simples, né? coisas mais simples. Então, eu vejo que tem que botar a imaginação para trabalhar. Pessoa que trabalha em vendas é um ponto assim. Eu faço muitos assessments de vendas. O pensamento crítico é uma base importante. O vendedor tem que ter pensamento crítico. Ele tem que juntar coisas que estão aqui e coisas que estão aqui. Os produtos, as soluções, os serviços, as necessidades do cliente, dos clientes, e ele junta isso. Isso não vai ser feito pela inteligência artificial. A inteligência artificial, principalmente no B2B, ela não vai substituir o ser humano, ela vai substituir os seres humanos que não usam, mas sempre precisa de um curador. Então, sim, para as empresas, para quem está no mercado, eu entendo, né, essa questão do preço, ela é fortíssima, né? Eu
eu quando tô lá vendendo as minhas consultorias, né, eu vendo consultoria de vendas também, desenvolvimento humano, então eu vendo vendas, eu tenho que mostrar para aquele sujeito que eu tenho algum tipo de habilidade, expertise, competência em vendas, senão ele não vai me contratar. Como é que ele vai contratar alguém que não sabe nada de vendas para dar treinamento ou Exato. capacitação, mentoria para o pessoal dele? Então, eu tenho que ser igual a mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E eu digo sempre, falo assim, o preço, porque a discussão do preço vai acontecer. Invariavelmente, quando termina a conversa sempre termina assim: ó, vê lá o preço que você vai mandar, hein? Ó, ó, aqui eu não sou milionário, hein? Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média. Sempre tem alguma coisa, porque a A mente preocupação ela é real, ela né? existe. E a pessoa precisa dizer para mim que o preço é importante para tentar, entre aspas, segurar meu ímpeto de cobrar. E eu sempre digo o seguinte: não se preocupe, o preço não vai ser o impeditivo. Quando eu digo isso, 80% da preocupação vai embora. É. E eu não disse que vou vender mais barato ou vender mais caro. Eu só disse que o preço não vai ser o impeditivo. É que o feedback que a pessoa recebe é assim, você entende a minha realidade, né? Então você vai É conseguir. empático. Não posso chegar pro cara, que preço? Vai falar de preço? Pô, todo mundo fala de preço. Você tá doido? Né? Então, a gente tem que reconhecer, é igual as objeções. As objeções, para mim, são as coisas mais importantes de uma venda. Não, fechamento não é melhor que objeção? Óbvio que é. Só que depois da objeção vem o fechamento. Quando eu venço as objeções, eu chego ao fechamento. Então, quanto antes eu chegar nas objeções, quanto antes eu vou chegar no fechamento. E muitas vezes o vendedor foge das objeções porque ele pensa em rejeição. Rejeição é uma coisa muito difícil de mudar. Objeção não. É uma dúvida, talvez ele tenha a percepção que tem algo melhor, aí você precisa investigar, mas objeção é uma coisa maravilhosa. Dentro da minha bolsa ali tem um livro sobre objeção que eu já li e eu estou relendo, porque objeção é super, super, super importante. Sem dúvida. E você acredita que a objeção ela ocorre mais por falta de entendimento também prévio, de entender as necessidades para você também ser mais assertivo na solução ou saber estruturar melhor a sua venda em cima dessas necessidades, os principais motivos que a pessoa buscou informações sobre aquele produto ou serviço? Ou essas objeções se dá também muito assim que eu acho que deve acontecer também, que às vezes vem do próprio vendedor, se ele acha caro, ele já transmite uma relação de caro, ou se ele não vê muita utilidade, ele, de certa forma ele não consegue explorar Se ele não aquilo, comprou, aí se ele não não vende. comprou, ele não vende, né? E muitas vezes o vendedor pensa com o bolso dele. É, Ele está vendendo algo que ele mesmo não poderia ter ou não tem a necessidade de ter, e ele fica pensando com o bolso dele, oh, pô, isso aí é muito caro. Então, a partir daí ele criou um limite e esse limite vai ser perceptível, né? Quem está do outro lado, se for uma pessoa com um pouco de habilidade, com um pouco de experiência, com um pouco de sensibilidade, vai perceber. Agora, a raiz da objeção, ela é ampla, né? muito ampla, né? Agora, outro dia eu escrevi num desses artigos aí que eu posto no LinkedIn que tudo que você não conversa antes, você briga muito depois. Exato. Então as pessoas falam assim: ah, mas o cliente comprou. Quando o cliente compra, tem duas responsabilidades aí, a do vendedor e a dele. Se eu omitir, porque as pessoas falam assim, ah, pode omitir, tem coisa que você pode omitir, mas a omissão não pode ser uma bomba que vai explodir lá na frente. Não pode ser uma omissão que vai se transformar em mentira daqui 60 dias. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não preciso dizer qual que é a minha margem. Eu não preciso dizer certas coisas para o cliente, mas tudo que for interessante para ele, tudo que lá na frente vai gerar impacto, eu tenho que dizer. Então, eu também tenho que dizer para o cliente, falar assim, você não pode comprar esse produto não vai te ajudar, mesmo que ele queira comprar. E é aí que a gente ganha a É, confiança do cliente. exato. O cliente fica totalmente fidelizado e ele, mesmo quando ele for comprar alguma coisa que não é um produto que você venda, mas é próximo, ele vai ligar para você. Fala assim, Cláudio, tô comprando um negócio aqui, eu sei que você não vende isso, mas me ajuda, porque você tem experiência. Pô, quando você consegue esse lugar na mente do cliente,
você conquistou o cliente. O Exato. cliente está fechado com você. E aí você não vai vender porque o produto não é para ele não tem orçamento para aquilo, mas ele deseja comprar de você. Então isso é muito legal. Agora nós temos que ter responsabilidade de falar, não, mas o cliente quis. Pô, o cliente quis, mas não serve para ele. Eu tenho que ter essa responsabilidade, né? Eu digo sempre que eu não gosto de fazer proposta de cara, assim. Você me liga, eu não te conheço, nunca vi tua empresa, e você fala assim: ah, me manda uma proposta. Não, vamos conversar, vamos. Eu tenho que ter convicção que eu posso te atender. E depois você tem que ter convicção de que eu também posso atender É, você. Aí quando os dois chegam nessa é mais convicção, fácil nesse pô, negócio. aí a coisa acontece. Mas só que as pessoas têm uma premência, né? Querem passar com o cavalo na frente os bois na frente da carruagem, né? Quer eliminar etapas. Lógico que a nossa mente é poderosa demais. Se eu consigo enxergar, para que eu vou fazer tudo aquilo se eu já posso? Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a primeira venda você faz por muitos motivos. Mas a segunda venda é porque o cliente confia em você. Exato. Eu trabalho com vendas há muitos anos também e tem uma frase que eu falo muito para minha equipe. Você não vende um produto ou um serviço, você primeiro vende credibilidade. Quando o cliente confia em você, acabou. Pô, é aquela frase meia chula, né? Faz xixi de porta aberta com o cliente, né? Não dá para fazer isso de verdade. Mas é porque você tem intimidade, né? O É. cliente confia em você, o cliente diz para você o que está acontecendo. Quando não é legal, fala para ele que não é legal, não vai ser Exato. bom e tá tudo É, bem. e quando o cliente quer comprar de você, ele faz de tudo para comprar de você, e quando ele não quer comprar de alguém, ele faz de tudo para não comprar. É. Então, esse ponto de conquistar essa confiança, e você não vai conquistar a confiança de todo mundo, não é todo mundo que vai ficar teu brother, não é todo mundo que vai gostar de você do jeito que você é. A gente tem que admitir também que tem preferências, que tem gostos, que tem perfis diferentes. Mas nós temos milhões de CNPJs. A gente não pode encasquetar num CNPJ ou em um CPF para quem atende o consumidor final. E aí são as consequências, né? Quando você ancora a sua venda em cima de preço, você não tem a fidelização. Quando você ancora a sua venda em credibilidade, é mais fácil você fidelizar o seu cliente também. E você acredita que a ausência de marketing nos pequenos negócios, principalmente, que existe uma carência muito forte de marketing, isso impacta também para ter esse pensamento de que eu tenho que ser competitivo em preço, porque aí você tem escassez de cliente, eu não posso perder negócio, né? Ele não pode se permitir muitas vezes perder negócio. Isso também você acredita que é um impacto relevante? Olha, eu falo muito sobre isso, né? Foi bom você trazer essa questão, que eu já trabalhei em empresas. Eu, eu costumo dizer que eu sou um X com software de Y, né? Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Eu trabalhei em 20 empresas diferentes nesses anos todos que eu trabalho. Eu trabalhei numa empresa por 10 anos, mas eu trabalhei por 45 dias em outra empresa. Então, minha média geral aí são 2 anos em cada empresa. Então, eu trabalhei em empresas monstruosas, como a Siemens, que tinha 500 mil funcionários, mas eu trabalhei em empresas de 10 funcionários, 15 funcionários, e também, quando eu atuei em vendas nas grandes empresas, eu era o gestor de canais. Então, eu falava com muitos distribuidores, muitos revendedores, lojas. E essa questão do marketing, a pessoa, você falava do marketing para ele, fala, não, isso é importante, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, eu preciso vender para fazer um caixa para investir no marketing. Aí, quando ele vendia e conquistava o dinheiro, ele falou, tá vendo, não precisava do marketing. E quando ele não vendia, ele falava assim, eu não tenho dinheiro para o marketing. Então ele criava uma armadilha, porque o pessoal vê o marketing assim como uma coisa distante, uma coisa que eu não preciso, uma coisa assim que é frescura, mas o marketing é muito importante, não só para comunicação, para propaganda, mas para o produto, para você fazer esse estudo para o vendedor, quando ele sair da empresa, saber se ele sobe a rua ou desce a rua, se ele vai visitar o cliente A ou ele vai visitar o cliente B. E tudo isso, e hoje aquele funil de vendas, né? E hoje a gente olha para o funil de vendas e marketing, o marketing está tomando uma proporção muito grande, está deixando o ser humano, vendas,
numa parcela menor, mas uma parcela super importante lá no final, porque muitas vezes o cliente já chega na empresa sabendo tudo sobre o produto, Exato. já está evangelizado, ele já pesquisou, ele já está sendo nutrido, né, A pelo predisposição marketing. de compra é alta, É. né? Agora imagina você ficar na boca do funil atendendo todo mundo com ser humano, é muito caro. Custa muito caro, isso não dá mais para a gente fazer dessa forma. Então, infelizmente, muitas empresas ainda olham para o marketing assim e querem contratar o vendedor que seja uma mistura assim. O cara tem que ser uma mistura assim entre o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk e mais alguma coisinha. Aí sim, esse sujeito não existe. E hoje, como no futebol também, não é mais uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Lógico que o Exato. individual faz uma diferença, mas não tem mais ninguém que ganha o jogo sozinho. O vendedor não consegue fazer tudo. Então, o marketing. Aí a pessoa fala, mas eu não vou contratar um diretor de marketing. Não precisa contratar um diretor de marketing, precisa ter o pensamento do marketing, mesmo que seja pequeno, bem básico, mas com o tempo você vai incrementando isso. Não dá para montar um departamento gigantesco, Sim. mas tem que ter o mindset, tem que ter a visão do marketing, porque senão vai ser, se está difícil, vai continuar sendo mais difícil ainda. E hoje, principalmente para o pequeno empreendedor, eu acho que existe uma facilidade muito grande que antes você não tinha. Então, por exemplo, se você queria ter um cara bom de finanças, você tinha que pagar muito caro para ter essa pessoa. Hoje você tem BPOs que As a são, service, que são profissionais extremamente experientes, de grandes multinacionais, que têm uma longa trajetória. O cara vai administrar o seu pequeno negócio a um custo acessível para um pequeno on negócio, demand, mas com conhecimento e com uma gestão de uma grande multinacional com uma expertise muito grande. A mesma coisa nas agências de marketing, né? Então, assim, hoje eu acredito que é muito mais acessível você terceirizar algumas coisas, mesmo que não totalmente dedicado, até porque é um pequeno negócio, nem tem demanda para você às vezes ter alguém ou totalmente 30 dedicado dias para lá. isso, né? Mas que vai dar uma gestão profissional para o seu negócio nas mais diversas áreas, seja ela no recrutamento, seja ela em finanças, marketing, né? Claro, claro. Hoje, hoje tem oferta, né? Nós temos oferta para isso. Tem, tá uberizado muita coisa hoje É, também nesse sentido, né? E agora precisa, é que vou usar o exemplo lá da associação comercial, é que aquele sujeito que abre a loja de manhã e fecha à noite, e não nem sai para almoçar, ele não consegue. A gente tem assim, pô, o que que eu vou fazer, né? Chamar esse cara para um treinamento, ele não vem porque ele não sai da loja. Mandar para ele um livro para ele ler muito, ele não vai ler. O que é um áudio, né? Um podcast que ele pode ouvir no carro enquanto ele está, né? Que nem aqui as pessoas estão vendo a gente com imagem, mas se ele ouvir esse podcast, ele sacrificou muito estamos no pouco. Spotify também. Exato. Então ele talvez uma expressão sua, uma expressão minha que ele perdeu, né? Uma resposta que a minha expressão já mostrou alguma coisa, mas ele vai ter todo o áudio, e o conteúdo está preservado, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante também no comportamento do empresário brasileiro, né? Principalmente do pequeno empresário, é que ao mesmo tempo que ele acredita no negócio dele, porque ele abriu um negócio, mas ao mesmo tempo, na hora que ele tem que investir no negócio dele, ele é mais receoso. E aí, quando você vê o tipo de investimento que ele faz, sem uma educação financeira, o dinheiro dele muitas vezes está parado ali numa poupança, rendendo quase nada, sendo que se ele tivesse uma percepção que aquela quantia investida no negócio dele, em marketing, em qualquer coisa, o ROI que ele teria, né, O o retorno. retorno desse investimento seria muito mais alto. E principalmente nos dias atuais, né, que você pega uma poupança que é a cultura muito do brasileiro, no máximo uma renda fixa, poucos estão até arriscam em rendas variáveis ou criptos e tal.
Falta um pouquinho dessa confiança de acreditar mais no seu negócio, né? De enraizar, esse é meu propósito, é isso que eu vou fazer, é isso que vai dar certo, vou fazer dar certo e vou apostar minhas fichas aqui, né? Assim, falando com. Eu também já abri negócios, já vendi negócios, né? E a minha percepção e a minha evolução quanto a isso, a minha maturidade só veio com o tempo também, né? É que não é fácil, né? Não, é para profissional, né? O negócio aqui no Brasil é para profissional. Mas há uma diferença muito grande entre o empresário, o empreendedor e o gestor. Você conseguir um cara que junte tudo isso, não tem. Ou ele tem um lado mais exacerbado. Muitos negócios nasceram no Brasil porque alguém tecnicamente conhecia aquilo, mas não sabia nada de finanças, não É, sabia nada de marketing, não sabia nada de vendas, e foi indo. A mortalidade infantil de empresas é absurda no Brasil, mas por algum motivo, competência, momento, ele sobreviveu. Só que chega um momento que eu conheci poucos empresários ou donos de empresa ou empreendedores que chegaram no momento e falaram assim: eu tenho que ir embora. Eu trouxe até aqui, mas daqui para frente eu não consigo mais. E ele sai da empresa e põe uma. Porque o pessoal fala de gestão profissional. Tem empresas familiares, tem gestão profissional. Gestão profissional e empresa familiar não são duas coisas, elas exato, podem estar juntas, né? exato. Então você tem gestão que não é profissional em tudo quanto é lugar. Então, quando eu conheci alguns, e é maravilhoso, é libertador para esse cara, ele conseguiu chegar até aqui, ele conseguiu perceber que ele não pode tocar mais, ou que pessoas que ajudaram ele a trazer a empresa até aqui já não podem mais continuar, mas ele não quer demitir, ou ele não quer dar uma outra função para aquela pessoa, porque tem um laço de amizade, é como se fosse uma traição, porque parece que fizeram um pacto de sangue lá atrás, porque as coisas têm que ser assim, se eu trabalho para uma empresa, eu tenho que ser remunerado para tanto, e está tudo certo, eu tenho um contrato com ela, que eu posso ir embora a hora que eu quiser, e a empresa também pode me demitir, a gente executa o contrato, lá as obrigações e os direitos do contrato, e tá tudo certo. Então muitas vezes eu vejo que ela fala assim: esse cara aqui só me atrapalha, mas eu não tenho coragem de demitir ele. Então você vai sacrificar uma empresa, um negócio, um monte de famílias que dependem daquilo, um monte de outras empresas que dependem daquilo, porque o teu sentimento, aquela pessoa tinha que ter evoluído, você tinha que ter ajudado ela a evoluir. Só que essa conversa ela é muito difícil e muitas vezes contrata o consultor para fazer a maldade que ele não consegue fazer. Depois falar, olha, eu tô te demitindo porque o consultor disse para te demitir, eu não queria, sabe? É um negócio muito ruim. Então, tanto o colaborador como o empresário tem que ter uma maturidade muito grande. É o seguinte: enquanto eu estiver rendendo, eu fico aqui. Se eu não estiver rendendo, eu tenho que sair, ou ir para outro lugar, ir para um outro negócio. Se ele no CPF dele quiser ajudar aquela pessoa, tudo bem, mas a empresa não pode fazer isso. Eu queria agora trazer um tema que eu acho que também é uma grande dor na maior parte das empresas, que a gente ouve falar muito assim, hoje em dia é difícil contratar pessoas, né, qualificadas. A gente vive num país onde a gente sabe que a taxa de desemprego é alta e, ao mesmo tempo, as empresas têm dificuldade em contratar. É, Porém, tem algumas pessoas que falam o seguinte, que defendem essa tese e eu acredito muito nela. Contrate caráter, habilidades você treina, né? Você, primeiro, concorda com isso? E segundo, se você concordar com isso, quais são os passos necessários para se desenvolver e capacitar essas pessoas? Porque o que existe muitas vezes da frustração de achar que uma mão de obra ela não é apta, também é por falta de, na contratação, você também dar um processo adequado de qualificação. Muitas vezes contrata e acha que no primeiro dia a pessoa vai vestir a camisa, vai sair desenvolvendo tudo
maravilhosamente bem, o que a gente sabe que não é bem assim. Até as grandes empresas hoje não investem mais dinheiro e tempo em treinamentos como eram antigamente, né? Então, eu queria que você desse uma dica para todos esses empresários ou gestores ou líderes, né, que estão hoje sofrendo nesse processo de contratação, mas que ao mesmo tempo eu tenho certeza que recebem dezenas e centenas de currículos, né? Então, como a gente conciliar tudo isso? É. Bom, é um desafio muito grande, né? Eu lido com isso quase todo dia, respondendo perguntas ou questões relacionadas a isso. E você falou sobre muita coisa e você não falou, lógico que tá inserido aí, tem o fator geracional também. O fator geracional hoje, as pessoas, muita gente fala assim gratuitamente mal dos jovens, né? Essa geração, mimimi, Nutella, Não blá, quer blá, não quer trabalhar? trabalhar, que sei o quê. E eu tenho filhos, né? Minha filha tem 24 anos, eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu vejo como que eles agem, como que eles pensam, qual é o processamento deles. Eu acredito que eles querem a mesma coisa que você queria, que eu queria, e não podia, né? A gente já pensou chegar numa empresa e vir com esse discurso de hoje de qualidade de vida. Qual qualidade de vida, cara? Tem que trabalhar, tem que virar à noite fazendo o processo e amanhã, 8 horas da manhã, você tem que estar aqui. Você quer curtir a vida, primeiro você vai ter que ralar. Então, era aquele negócio esperar muitos anos pela promoção, né? O meu pai se gaba, né? E para a geração dele, ele fala: nunca cheguei atrasado, nunca faltei. Pô, é uma coisa importante. Era muito importante. Hoje é resultado. Se você chega todo dia no horário e sai no horário e não leva resultado para a empresa, pô, bacana, mas e aí? É eficiente, mas não é eficaz, né? Então, contratar bons profissionais, profissionais qualificados para aquela função que a empresa hoje está tendo uma dificuldade muito grande. Então, sobra emprego numa camada mais de especialista, porque não tem, e falta emprego, tem muita mão de obra para coisas com menor qualificação, porque a tecnologia também evoluiu muito rápido, não tivemos políticas governamentais para preparar todas essas pessoas, então a gente tem aí um paradoxo, um dilema também dessa questão. Mas voltando lá na empresa que precisa contratar um super especialista, tem que pagar para esse super especialista. Geralmente esse super especialista está super bem empregado, está bem, está feliz com o que ele está fazendo. Para você tirar ele desse lugar, e não é só grana, né? Com esse fator geracional que eu te falei, um jovem, ele não troca de emprego por 10% a mais. Ele troca de emprego por causa de um propósito, muitas vezes. Então, não Exato. é só, eu não tenho que dar só um pacote, eu tenho que dar um propósito. E dar propósito é muito mais difícil do que criar um pacote. Você pode contratar uma pessoa que pode ganhar 20 mil, uma pessoa que ganhava 2, você consegue pagar 20 para ela e ela aceita. Agora, uma pessoa que ganha 20 e atua para ganhar 20, ela não vai aceitar ganhar 2. Então eu vejo muito sonho também das empresas querendo contratar o Super-Homem, Homem-Aranha, Batman e pagando muito pouco ou com um pacote muito distante. Pode ser até que aquela pessoa esteja desempregada e ela aceite aquilo, mas como é um trampolim, né? Eu vou ganhar isso Exato. aqui por um tempo, depois eu vou embora e ela vai fazer mais estrago porque ela não vai deixar nada, porque ela já está com a cabeça dela num outro lugar. Agora, efetivamente, o que que nós podemos fazer? A gente tem que estar muito adequado ao mercado que a gente está atuando, a nossa oferta tem que ser uma oferta parecida com a oferta do mercado. Não precisa ser a maior, não pode ser a menor, tem que estar numa média de mercado. Eu tenho que avaliar se aquela pessoa que eu estou trazendo, ela tem condições de sentar naquela cadeira ou naquela posição e render o que eu estou esperando.
né? Hoje nós temos assessments para fazer isso, nós temos entrevistas dirigidas para fazer isso. Muitas vezes o empresário ou o gestor, ele contrata alguém parecido com ele. Só que aquela função precisa de uma pessoa que é totalmente diferente. Então ele fala, pô, gostei do cara, o cara é legal. Gostar do cara e o cara ser legal não significa que ele vai conseguir fazer aquilo. Hoje a gente fala muito no fit cultural. O fit cultural da empresa tem que bater com o fit cultural da pessoa. A gente tem que explorar isso, a gente tem que dizer para a pessoa como que é o ambiente. Um banco de investimento é bem diferente de um hospital. Mas eu posso estar fazendo uma função administrativa em um e administrativa na outra. Talvez eu não seja um técnico em uma, ou um médico na outra, um analista de mercado. Então, eu tenho que ver como que é a cultura daquele negócio e se eu aceito aquilo, se eu gosto daquilo. Então, hoje a gente tem mais instrumentos, não que não vamos errar, mas vamos errar bem menos, com investimentos menores, com assessments hoje, com entrevistas dirigidas e ter muito claro qual é o perfil que eu quero para essa vaga e olhar se aquelas pessoas que estão sendo atraídas têm aquele perfil. Isso dá trabalho, porque tem que analisar, porque tem pessoas também que elas mandam currículo para todo mundo. Exato. Não sabe Então, nem para que tá mandando, né? ela só, eu tô mandando porque vai que, né? Vai Eu preciso a... trabalhar, preciso ganhar, pagar minhas Exatamente, contas aqui, exatamente. né? Então, essa forma, essa cultura também, ela atrapalha muito, porque eu fico imaginando muitas vezes a empresa lá ter que analisar. Lógico que hoje você tem inteligência artificial, você pode jogar lá num, 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 num prompt lá e ele vai te ajudar, mas mesmo assim é muita gente para uma vaga, então dá muito trabalho fazer isso. Mas a primeira coisa assim que eu falo com as empresas nesse momento é: você tem que saber muito bem o que você quer e você tem que olhar para o mercado e falar assim, não, a minha oferta ela é compatível com o mercado, tanto o fit cultural que eu estou oferecendo, os benefícios que eu estou. Hoje as empresas estão oferecendo benefícios flex, né? Porque muitas vezes o que serve para um sujeito de 50 anos não serve para uma pessoa, um sujeito, ou uma pessoa, uma mulher, um homem de 20 anos de idade. Né? Então, essas coisas todas precisam estar muito claras. Não é só eu preciso de um bom vendedor. Isso é muito básico. Bom vendedor como? Você quer o quê? Um hunter, um farmer, um hammer que faça as Exato. duas, ele tem que ter conhecimento de mercado, ele não precisa ter conhecimento de mercado, o teu marketing traz a coisa mais pronta, ou ele vai ter que ir lá e cavucar. Então, tudo isso, então as pessoas falam assim, ó, eu quero um vendedor, eu vou pagar mais ou menos tanto. Isso é muito pouco. Com esse tipo de informação, a gente vai conseguir fazer muito pouco. Então, o que eu vejo é a maturidade para se contratar em muitas empresas, ela ainda é muito primitiva. Aí a gente entra naquela primeira questão que a gente discutiu também, que acaba sendo uma reação em cadeia, que é o preço. Se você não consegue precificar o seu produto para ter uma rentabilidade que te permita fazer isso, Você vai para o preço. né? Exatamente. Aí quem pode mais chora menos, aí você vai ter uma briga de sangue, né? Voando sangue para todo lado, e aí muita gente vai morrer. Quem sobreviver, sobrevive sem um braço, todo machucado, todo enfermo, né? E o que é engraçado também, já que você citou essa geração Z, que todo mundo critica, né? Tem alguns aspectos que são bem interessantes. O principal deles é o nível de inteligência e criatividade que existem dessa geração. Eu acho que é um ponto muito Porque eles positivo. são livres e independentes. Isso Exatamente. ajuda muito. Mas ao mesmo tempo é uma geração pouco ambiciosa por cargos, né? Então, por exemplo, saiu uma pesquisa esses dias que eu estava vendo que a maioria abre mão de um cargo de liderança para a sua qualidade de vida, porque ele sabe que assumir determinadas Porque responsabilidades o ganho é muito pequeno não perto, compensa, não né? compensa, porque É. vamos cá entre nós, não compensa para ninguém, né? Porque daí tem as responsabilidades, tem É, a percepção de que vai ter que estar sabe o disponível que eu além de um ouvi de um determinado jovem? horário, né? Sabe o que eu ouvi de um jovem? Ele disse para mim, ele foi
convidado a ser um líder pela competência que tem. Aí ofereceram lá um ganho a mais para ele, dentro do que o mercado oferece. E ele falou assim: o quê? Cuidar de 20 caras que nem eu? Tô fora. Tô fora! Você tá louco? Então, ele aceitaria aquilo por muito mais grana, e se o propósito dele e o propósito das pessoas hoje, elas estão muito ligadas às coisas mais abertas, mais colaborativas, né? Aquele negócio que você tem que entrar numa empresa e galgando cargos já não é mais uma É, verdade para eles. plano de carreira não é, é o propósito. Eu É acho o que essa é a propósito. palavra que tem que ficar claro para todos os líderes e empreendedores, é o propósito. Propósito. E o propósito só vem depois do autoconhecimento. E a partir do momento que eu tenho propósito, eu vou procurar empresas ou entidades que tenham aquele propósito, que tem fit comigo, e eu me engajo naquela causa. Mas eu não vou me engajar só pela grana ou com o viés da grana. A grana, ela é muito importante, os boletos sempre vencem e tudo mais, mas não pode ser o objetivo fim. Ela tem que ser uma consequência, porque você pode ser alguém muito bem remunerado sendo um confeiteiro, um padeiro, um banqueiro, um dono de uma consultoria. A tua profissão não vai limitar o seu ganho, mas o propósito, ele vai mostrar até onde você pode chegar e até onde você está disposto a investir naquela. Porque aquilo não é uma profissão, aquilo é um estilo de vida, né? Exato. Você vê muitas pessoas que passaram por aqui, que eu já vi, eles têm o estilo de vida, a pessoa se encontrou, ela está fazendo, ela encontrou o que os japoneses lá da ilha de Okinawa chamam de Ikigai. Ele faz algo que ele gosta, ele é bom naquilo, ele ajuda as pessoas e ele é remunerado por aquilo. Então, essa questão, ela é muito importante. Então, quando eu fui encontrar o meu propósito, eu tinha 45 anos de idade, mas eu fui atrás dele e um dia eu encontrei. Tomara que as outras pessoas encontrem com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, mas não importa. Se você tem 70, ou 60, ou 80, ou 90, você tem que buscar o teu propósito. É, muito legal. E hoje eu te acompanho, como eu te falei, eu te acompanho lá no LinkedIn, principalmente, né? Inclusive, eu aproveito para passar o seu perfil para quem quiser acompanhar, que o Marcel escreve artigos fantásticos aí. Qual que é o seu perfil? O meu perfil é Marcel Espadoto, mas o meu link no LinkedIn é só Espadoto. Só Espadoto você chega no. E lá você tem um canal, né, Eu que a tenho uma pessoa assina newsletter numa newsletter, que né? ele assina e é, às vezes eu escrevo todo dia, às vezes eu escrevo dia sim, dia não, mas no mínimo eu escrevo 2 vezes por semana de coisas que eu tô, que nem aqui, a gente conversou, 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 quando eu sair daqui, né, você disse muitas coisas, você perguntou, a gente trocou aqui muitas informações, pô, vou escrever um artigo sobre isso, vou elaborar mais sobre aquele tema que a gente conversou aqui. Então, tudo que eu escrevo vem das minhas, como se fosse uma crônica corporativa, e às vezes também eu escrevo sobre coisas mais pessoais, porque, na verdade, nós somos integrais, né? A gente é uma coisa só que está, uma hora trabalhando, uma hora se divertindo, ou os dois ao mesmo tempo. E super recomendo, né, que as pessoas acompanhem, porque hoje eu li um artigo seu que eu fiquei extremamente encantado e até queria trazer isso também para para esse Eu caprichei episódio. hoje porque eu vim aqui. Mas o tema era filosofia estoica e vendas, estoicismo, que é eu vou ser franco, nem conhecia, e aí eu comecei a ler, de uma algo que tem mais de 2000 anos, 2300 anos, mas que é interessante que muitas das respostas que nós queremos hoje está lá atrás. Já existem teorias super antigas e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa filosofia, né, para que eu acho que muitas pessoas como eu também não conheciam. E daí eu queria, inclusive, algumas frases, você colocou diversas frases antigas e algumas
um pouco mais modernas sobre o conceito do estoísmo. Eu trouxe algumas aqui para o pessoal ver que vale a pena ler. São 2 artigos que você escreveu sobre isso, que vale a pena ler, porque eu acho que vai abrir muito a mente e vai servir como base para talvez você encontrar muitas respostas para suas perguntas. Então explica um pouquinho para a gente. Bom, eu também não sou nenhum profundo estudioso aí da filosofia, mas eu tenho muita curiosidade em entender, mesmo que superficialmente, algumas coisas. E o que assim, me atrai, me encanta, é ver que lá atrás, né, que nem a gente fala hoje do meu trabalho, sou certificado no DISC, nas, nos assessments, o Jung escreveu um tratado em 1921 sobre isso, até 100 anos atrás, né, falando sobre isso, e a partir daí várias teorias e metodologias foram criadas, mas lá atrás os gregos, há 2000, 2500 atrás, já falavam do fleumático, né, do, do sanguíneo, já se falava sobre isso, eles já sabiam sobre isso, não precisou passar 2000 e poucos anos para que alguém alguém resgatou isso, né? Porque muitas vezes aquele pensamento ele não brota só na minha cabeça, ele brota na cabeça sua, de outras pessoas. Tem um consciente coletivo, pelo menos na minha forma de ver, que nos liga, né? Deus, a energia, o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a gente está interligado e quando a gente tem sensibilidade, a gente atrai isso. Então, Sêneca, por exemplo, né, e outros pensadores, Marco Aurélio, eles traziam pensamentos absolutamente simples, aparentemente simples, mas que eram muito importantes e continuam sendo importantes porque a gente evoluiu muito em tecnologia, em ferramentas, mas nós continuamos sendo seres humanos, a gente continua tendo as mesmas emoções que todos têm, alegria, tristeza, nojo, lá o do filme Divertidamente. Então o ser humano, ele evoluiu, ele aprendeu muitas coisas, a gente tem mais civilidade, a gente tem mais leis, né? Se a gente for comparar, né, o mundo de hoje tem muita violência? Tem, mas se a gente voltar 2000 anos, é, o mundo melhorou, né? Muitas coisas melhoraram, algumas coisas aparentemente pioraram, mas na média a gente vem, né? Cada Evoluindo. geração é melhor que a outra. Então, por isso que falar mal do jovem, eu também acho, tudo que é de última geração é melhor. Então, o meu filho é melhor do que eu e o meu neto vai ser melhor que ele. Eu acredito piamente nisso. Mas, voltando lá aos estoicos, eles traziam assim de forma mais simples algumas coisas que, quando a ficha cai para você, você fala assim, puxa vida, mas não é tão, né? É que nem ansiedade, né? Ansiedade é o medo do futuro. Quem tem medo do futuro vai sofrer pelo menos uma vez, porque ele vai sofrer antes e depois não vai acontecer nada, ele não vai sofrer. Então, faça o possível para que você não tenha aquela dificuldade, mas não sofra com ela, porque muitas vezes o pensamento sobre aquilo é muito mais doloroso do que aquilo, o aquilo daquela pessoa, aquela situação que ele enfrentou. Então, o medo, a expectativa que se cria quanto àquilo, né? As pessoas não terem um planejamento sobre a vida dela. Eu falo muito sobre que vida e tempo são coisas diferentes, mas elas correm ao mesmo tempo. Então, se você não cuida bem do seu tempo, você não cuida bem da sua vida. Se você não cuida bem da sua vida, você não cuida bem do seu tempo. Então, cuide bem da sua vida, que você vai cuidar bem do seu tempo. Eles já falavam isso há, há, há 2300 anos atrás, né? O Sêneca disse: se você não sabe para onde vai, qualquer vento te favorece. É uma coisa que até hoje os seres humanos ainda, não, vou deixar a vida me levar, né? A música do Zeca Pagodinho. É, eu não posso, né? Eu escrevi outro dia, não ter um plano também é um plano, só que é um plano muito arriscado. É, Então, se você olhar o pensamento estoico, ele te ajuda a estruturar
o pensamento sobre a sua vida e você com certeza vai ter um, uma vida um pouco, não que você vai estar livre de todos os problemas, mas você vai passar pelos problemas, você vai ter um olhar diferente sobre aquilo, porque eu não controlo as minhas emoções, são reações químicas na minha Exato. cabeça. As emoções geram sentimentos, as emoções são rápidas, os sentimentos podem durar uma vida inteira e muitas vezes a emoção não tem como, para mim não tem como, né, se você sente medo, você sentiu medo. Agora o sentimento que você cola ali, você pode atuar. Agora o comportamento eu consigo. Né? E todo mundo vê o meu comportamento. Muitas vezes eu tenho uma emoção, ninguém percebe. Eu tenho um sentimento, ninguém percebe se eu não externar, às vezes não é visível, mas o comportamento, tudo que eu fizer em termos comportamentais, o que eu falar, o como eu reagir, todo mundo vai ver. Então, vamos atuar no comportamento. Então, o que eu vejo do pensamento estoico parece muito simples, muito simples. Eu sei que não é tão simples assim, mas se eu começar a olhar para isso, eu vou simplificar, né? O próprio Da Vinci disse que o, o estágio mais avançado da complexidade é a simplicidade. Exato. Quando você vê alguém super especialista num determinado assunto, quando ele fala sobre aquilo, você fala, nossa, o cara tá falando de física quântica, né? Falando da teoria da relatividade, você fala, nossa, como é simples, né? Simples para ele que conhece muito, que estudou muito. Então, a complexidade, porque tem complexidade e tem simplicidade. O que a gente tem que fugir é do complicado. Eu acho que o estoicismo ele nos mostra que tem coisas simples e coisas complexas, mas a gente deve fugir do complicado. É um tema que eu com certeza vou me aprofundar, porque só lendo seus artigos me trouxe assim, te faz uma reflexão e de certa forma isso te equilibra quando você começa a ver alguns pontos. Você Te percebe traz muito equilíbrio e é imediato. quando eu falo com alguém que está passando por aquilo que eu estou passando, ou alguém que já passou por aquela fase, e ele me ajuda a me acalmar. Não É, que eu não vou ter uma tempestade para passar, mas ele conseguiu passar, né? Eu tive muitos desafios na minha vida, como qualquer um de nós. Pô, você não chega a 50 anos, 60 anos, 70 anos sem ter vivido muitos desafios, perdas emocionais, perdas de entes queridos, doenças, sua ou dos outros, empregos, negócios. Ninguém passa incólume por 70, 80 anos de vida, 60 anos de vida, mas como a gente reage diante dessas situações muda o jogo. Eu eu tive um filho que teve um câncer muito agressivo e há quase 9 anos atrás ele partiu com 7 anos e meio e mora no céu hoje. Eu tive 4 filhos, eu tenho 4 filhos, só que um não mora mais comigo, né? Ele mora no céu. É um desafio enorme passar por isso, mas eu consegui passar, minha família conseguiu passar, a gente foi muito apoiado, mas eu tive a, a bênção, né? A bênção divina de escolher ser feliz. E eu fui, muita gente olhou torto para mim, porque quem perde um filho, a pessoa fala assim, pô, perder um filho, o cara tem que sofrer, pô, é, pô, se eu perder meu filho, eu vou sofrer. Eu achava que se eu perdesse um filho, eu morreria. Só que você não morre, você é muito mais forte que isso. Só que a gente atinge certos graus de evolução na dor. A gente aprende na dor, né? é. Na hora que a gente vence, a gente comemora, né? A gente aprende muito pouco com as Não é nada vitórias. por amor, é tudo pela dor. É tudo, infelizmente. Mas eu aprendi coisas que eu não teria aprendido. Lógico que como pai, como ser humano, eu queria meu filho de volta, mas não é possível, né? Eu creio que um dia eu vou reencontrar com ele num outro plano, mas é, foi possível ser feliz
ser feliz diferente, né? E não é uma coisa, você superou a morte do seu Exato. filho? A dor não Não, passa, a dor não não, passa. você vai construindo um tijolinho por dia, o que era muito dilacerante vai diminuindo, diminuindo. A saudade não diminui, porque saudade não tem jeito, saudade é uma coisa que a gente sempre vai sentir, mas na nossa casa a gente conseguiu evoluir porque a gente escolheu ser feliz. Porque as pessoas que te amam, muitas vezes, elas querem te poupar disso. Porque elas fazem uma. Elas jogam para a vida dela e falam: Nossa, isso é terrível. Pô, tem que dar um boi para esse cara, tem que dar um alento para esse cara. Então, as pessoas queriam me tratar como café com leite, eu, minha esposa, nesse período inicial, por amor, não porque são maldosos, mas nós não aceitamos. E esse foi o maior, é, a melhor coisa que nós fizemos. Eu fui trabalhar 3 dias depois, foi terrível, estraguei o dia de todo mundo lá naquela empresa que eu estava prestando consultoria, mas para mim foi muito bom escolher caminhar, porque senão eu ia entrar num buraco, não ia sair E mais. você não se importou com o julgamento, né? Porque a É, mas percepção que as pessoas tinham ali. mas Cláudio, é duro. Eu fico imaginando, né? É, que nem nós estamos falando muito em racismo, né? Todos os dias. Então, eu não consigo imaginar como é uma pessoa que sente isso na pele, porque eu sou branco, né? Então eu, não, eu só imagino. Então, naquele momento que eu estava sendo julgado, eu senti assim muita dor, assim, uma situação muito ruim você ser julgado. Aí eu fico imaginando pessoas que são Todos julgadas os dias, todos o os tempo dias, o todo, né? tempo todo. É, isso é um crime sem tamanho, né? A gente tem que abolir isso, a gente tem que criar mecanismos para que tenhamos uma sociedade mais igualitária, mais equânime, né? Que possa superar isso, porque alguém olhar para você e falar, pô, esse cara tá feliz demais, pô, como que pode? É, é É duro, duro, é né? duro, é duro. É, Mas a gente, né? Principalmente a minha esposa, que pro pai é difícil, pra mãe. muito Mãe mais. é É, muito mais visceral. E assim, minha esposa tirou de letra isso, uma força muito grande. E você sabe que, só voltando nesse assunto, um pouco depois que o João Gabriel partiu, eu estava fazendo um currículo para dar aula numa faculdade. E eles perguntaram lá: quantos filhos você tem? Aí eu colocava quatro, depois eu colocava três, depois eu colocava quatro. Eu fiquei um ficou em tempo ali. parafuso ali um pouco. Aí eu falei: não, vou botar quatro, porque juridicamente são três, mas o meu coração, a minha vida são quatro. Então eu coloquei quatro e aí cada um que tire suas conclusões, mas é muito difícil. Você sempre é julgado. Se você fez certo, se você fez errado, esse julgamento do ser humano é terrível, né? É. Terrível. Bom, lamento muito pelo seu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele lá no céu vibrou com a decisão de vocês de serem felizes. Tenho certeza absoluta disso. E ele, é, ele do diagnóstico, tinha um tumor na cabeça, depois nós descobrimos que era um câncer muito agressivo. Esse período foi muito curto, foram 2 meses, 2 meses em alguns dias, mas ele levou na boa, né? Porque as crianças, elas têm uma. É. E ele foi em paz. Então, isso também nos ajudou muito a gente pôde se despedir dele. Então, é difícil, mas foi do melhor jeito possível, né? Então, para quem quiser acompanhar e estudar mais sobre essa filosofia estoica, ela fala muito sobre resiliência, adaptação, disciplina, preparação, propósito, né? E quando a gente vê, tá tudo relacionado ao mundo das vendas. E para a gente finalizar, eu separei aqui algumas frases, né, que eu acho que são antigas, porém tão modernas, né? E aqui fala o seguinte: a felicidade não está em adquirir, mas sim em desapegar.
Então eu acho que é um pensamento interessante porque essa geração nova que veio, ela não veio com a nossa percepção de conquistar, conquistar. Pelo contrário, é desapegar, né? E usufruir. E isso vai mudar muito os hábitos de consumo e as empresas têm que estar preparadas para isso, para esse novo hábito. Sem dúvida, não é aquele sonho, ter uma casa própria. Eles querem morar. Ter um carro, eles querem se locomover. Então, Exato, há uma mudança muito grande. exatamente. Outra coisa que eu coloquei aqui, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem ansiedade pelo futuro, que é uma rotina difícil, né? A gente vive muito o amanhã e a gente não vive o presente. E a gente tá assim, a gente conquista uma coisa, a gente nem curte o que conquistou, a gente já quer conquistar outra. Eu acho que essa nova geração também vem nos ensinar muito sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Não é porque as coisas são difíceis que nós nos atrevemos, desculpa, não é porque as coisas são difíceis que nós não nos atrevemos, mas porque não nos atrevemos é que elas são difíceis. Ou seja, a gente que torna tudo difícil. Aquela, aquela frase, eu não sei de quem é, não consigo lembrar agora, nem sei se eu soube de quem era, né? Mas me parece que é um ditado árabe que diz que homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes que fazem tempos fáceis. Então é um ciclo, É um é um ciclo. ciclo. Exatamente. E nunca devemos dizer que algo é impossível, mesmo que pareça ser. Isso também é importante, né? A resiliência no mundo dos negócios, para um profissional de vendas, que também é importante a resiliência, né? Não consigo enxergar um profissional de vendas bom que não seja Não, tem resiliente. que ser resiliente e tem que ser antifrágil também. Tem que usar tudo que nos acontece que a gente acha que não é legal para nos fortalecer. A vovó já dizia, né? O que não te mata, engorda. É. Não há nada de errado em ser ambicioso, desde que você não sacrifique a sua saúde ou a sua moral para alcançá-lo. É. Olha quantos ensinamentos que se a gente olhar essa geração que muitas pessoas criticam, né? Tem muita relação. Então acho que a gente realmente tem que observar o que está acontecendo e a gente não trazer a nossa verdade com a verdade absoluta. Eu acho que É a o gente tem muito julgamento. o que aprender, né? Eu acho que a gente tem que olhar e aprender muito com essa geração que está É. chegando. Eu não sei se é nesse livro ou no livro anterior de Soft Skills que é, é aqui mesmo, alteridade. Eu falei sobre alteridade, né? Você respeitar as pessoas do jeito que elas são, porque respeitar quem você gosta, respeitar quem você É concorda, fácil, né? pô, isso é mole pro gato, né? Agora, respeitar aquela pessoa que é diferente de você, e eu relatei aí no livro, eu estava assistindo alguma coisa na Discovery, na National Geographic, lá atrás, e estavam falando sobre sacrifícios de criança na antiguidade. Meu filho nem tinha partido ainda quando eu vi isso. Falei, pô, mas que absurdo, né? Você matar seu filho e tal. Aí depois você vai ver, né, o próprio cristianismo vem, né, do Deus entregou seu filho para nos redimir e tudo mais. Então, quer dizer, era uma coisa normal para aquela época. E aí eu estava pensando, falei, pô, mas que, né, idiotice. Aí a pesquisadora disse algo assim: é uma idiotice você julgar uma cultura pela sua. Falei, "Ih", né? Porque é muito fácil eu me colocar aqui como isso é certo, tudo que é diferente disso é errado, né? Então, hoje a gente tem que olhar e falar, é bom para mim, não é bom para mim. Eu posso não concordar com aquilo ou não concordar com aquela pessoa, mas eu tenho que respeitar os pensamentos, eu tenho que respeitar o contraditório, e a gente está vivendo um momento agora totalmente polarizado, né? Exato, Ou você é isso ou você é isso. Nós não somos nem isso nem isso. exato, Nós somos muito mais do que isso, mas alguém quer te enquadrar, alguém quer te colocar num quadrado. Isso é muito ruim. exato. E que dica final você daria então para quem está nos assistindo? Bom, assista novamente. Não, continue assistindo, continue refletindo, continue pensando, porque quando a gente pensa e quando a gente chama mais pessoas para a gente dialogar sobre algo, né, não existe ninguém que seja superior a ele mais alguém, né?
para discutir. Mas falando sobre, né, nós falamos muito sobre vendas, né? Falamos sobre comportamento, falamos sobre vendas. Um erro comum de um profissional de vendas, eu procuro sempre trazer isso, que é tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado. As pessoas são diferentes, a gente tem que perceber isso e a gente tem que começar a olhar para o outro e construir uma ponte. Quando eu começo a construir a ponte desse lado, a pessoa do outro lado começa a construir a ponte, também a gente se encontra no meio. Agora, se eu me fecho aqui, ele se fecha aqui, nos seus pontos de vista, a gente não consegue evoluir. Então, a gente vive num ambiente colaborativo, a gente vive num ambiente onde tem que buscar harmonia, aonde eu tenho que ser mais empático, aonde eu não preciso me descaracterizar, eu não preciso ser totalmente diferente, não preciso ser falso, mas eu tenho que olhar para as outras pessoas e considerar. Eu preciso ter mais alteridade, eu preciso ter mais respeito, eu preciso ter mais compaixão. Isso tudo vai nos levar a um outro patamar. Então, era essa uma mensagem que eu gostaria de deixar. E para quem quiser comprar os seus livros, como é que faz? Todos eles estão na Amazon, né, estão disponíveis lá, ou na própria editora, na Literary Books, que é a editora que todos os livros saíram. Eles podem ser adquiridos, mas eles estão aí nas maiores livrarias do Brasil, tanto na parte física como na parte digital. E hoje, que tipo de serviço você oferece para as empresas e como a pessoa pode contratar? Bom, o trabalho do Instituto Crescitar é um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de vendas e negócios. Então, a gente atua na parte de vendas em todo o escopo de vendas, e a gente tem ajudado as empresas a ter um ambiente mais colaborativo, a conhecer as pessoas, ajudar no clima organizacional, eh, ajudar as pessoas a entenderem quais são os propósitos daquela empresa e gerar capacitação. A gente não consegue ensinar um adulto, né? Pedagogia ensina a criança, andragogia, a gente facilita o conhecimento de um adulto. Então, quando eu conheço ele, quando eu descubro, e ele também descobre o autoconhecimento, eu consigo ajudá-lo a se motivar e a gente facilitar o conhecimento para que as empresas evoluam, que as pessoas evoluam e as empresas evoluam. Esse é o nosso trabalho. Isso pode ser encontrado no próprio LinkedIn. O Instituto Crescitar tem uma página no LinkedIn, uma company page, tem o meu perfil, Marcel Espadoto ou Espadoto, você chega até nós e vai ser um prazer aí poder dialogar e ver se o que a gente está imaginando, a gente não tem produtos de prateleira, todas as nossas soluções são customizadas a partir das necessidades que a pessoa, que a empresa, as pessoas precisam, muito relacionado ao desenvolvimento e vendas. Seria isso assim de forma bem simples. Vamos colocar na legenda do vídeo para que todos possam acessar e Muito obrigado. contratar o Marcel. Obrigado, Marcel, novamente pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Foi um bate-papo super bacana. E espero que quando você lançar os seus próximos livros, principalmente um que eu sei que vai vir sobre varejo, que é um tema que eu gosto muito, me interesso muito. Parece fácil varejo, mas tem uma frase que eu sempre utilizei, eu sou varejista, né? Então, assim, retail is detail, né? Varejo são detalhes, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Muito, Então, quando você muito. lançar o livro, já te convido aqui para Puxa, vai ser um a gente prazer. fazer um episódio sobre varejo. Eu é que agradeço esse espaço, essa conversa bacana aqui. O tempo passou muito rápido, mas foi muito bom dialogar e, né, que as pessoas não precisam comprar tudo que foi dito aqui, mas reflitam sobre isso, tirem suas próprias conclusões, porque é isso que a humanidade precisa. Obrigado. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, deixe o seu comentário também e compartilhe esse conteúdo para pessoas que com certeza vão se interessar por esse tema, para pessoas de vendas, para lideranças, para empreendedores. Tenho certeza que eles vão gostar desse episódio. E te aguardo até a próxima semana com mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!